Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bom, minha gente, começou a guerra eleitoral em Caruaru e quem vai explicar o porquê é ele, Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Pois é, ontem, né, a gente já teve a primeira disputa, digamos assim, eleitoral da eleição desse ano do ponto de vista jurídico, né? As convenções foram marcadas, né, para desde o dia 20, que podem ser realizadas no 20 desse mês, né? E ontem a coligação, né, que ainda não foi nem formada, mas o pessoal lá do partido da Federação Cidadania PSDB, que é do partido de Rodrigo Pinheiro, provocou, né, o Tribunal Regional Eleitoral sobre o local da convenção do candidato Zé Queiroz, que vai ser no próximo domingo. O pessoal de Zé Queiroz marcou a convenção para o estacionamento do Polo, Caruaru. E, Laís, as convenções elas não podem ser realizadas em locais abertos. Para não configurar comício, né? E também para ter o controle de quem entra, quem sai, porque foi aquilo que a gente disse aqui essa semana. As convenções elas deveriam ser atos para só oficializar os candidatos, né? E não ser atos festivos e tal, mas acabam virando uma grande festa da democracia, digamos assim. Então, o pessoal de Zé Queiroz viu que havia ali uma irregularidade no que diz respeito à legislação eleitoral, provocou o TRE disse que, né, a convenção precisaria mudar de local, mas apenas sair do espaço de fora do estacionamento do Polo para algum espaço dentro. Lembrando que a convenção do delegado Lessa, em 2020, se eu não me engano, quando foi na época da pandemia, eu lembro que ela foi realizada lá, no Polo, mas era os carros, né? Iam chegando e passando, na época não podia ter aglomeração e tal, então o pessoal chegava de carro e passava. Mas mostra que essa campanha ela vai ser, sim, uma campanha bastante estressante do ponto de vista, né, principalmente se existe essa tendência de polarização mesmo que está existindo hoje entre Rodrigo Pinheiro e Zé Queiroz. A campanha nem começou, a gente já tem muitas acusações, muitos vídeos sendo feitos de forma apócrifa, ninguém sabe de quem é o conteúdo, muitas acusações, muitas musiquinhas, né, tentando botar o adversário, né, literalmente para baixo, e isso é só o começo, né? Então essa ação de ontem ela apenas é uma prova de que a campanha esse ano vai ser bastante acirrada. Ontem também foi divulgada uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, mostrando aí o prefeito Rodrigo com 34%, Zé Queiroz com 25%, mas ainda com muita gente, e a surpresa foi Toninho, né, que apareceu com 5%, Toninho Rodrigues. Mostrando aí, Laís, que a gente vai ter, por enquanto, uma tendência, né, não sei se Toninho vai continuar descolando aí lá dos outros adversários, né, porque os demais ficaram com 2% em Armandinho, Michele Santos e também o Fernando Rodolfo, mas o fato é que Toninho já sai de escola, daquela margem de erro, já vai para 5%, e o prefeito o prefeito Rodrigo e o ex-prefeito Zé Queiroz numa tendência realmente de polarizar a eleição. Agora chama atenção ainda o número alto de indecisos, né, e de pessoas que não sabem ou não quiseram opinar. Nas duas pesquisas que foram divulgadas, tanto a do blog do Elielson e ontem a da Real Time Big Data, né, a gente tem um percentual de mais de 40% das pessoas que ou não sabem ou não querem votar em ninguém desses aí, ou simplesmente estão indecisas. Então é um número muito alto, né? Claro que as pessoas só se ligam mais na campanha quando começa, mas de fato, hoje, se a eleição fosse hoje, essa pesquisa que foi divulgada ontem, ela fosse os números reais, Rodrigo Pinheiro estaria próximo do primeiro turno, claro, isso aí nesse cenário, mas poderia ter aí o Toninho Rodrigues ser decisivo para essa eleição, né? Ele teria 5% dos votos, e muita gente acha que ele ainda vai aumentar, né? Eu também acho que o Fernando Rodolfo, por exemplo, não fica nesses 2%, 1%, ele deve aumentar também, principalmente depois da vinda de Bolsonaro, da vinda de Bolsonaro, quando Bolsonaro vier aqui para Caruaru, está marcado para o próximo dia 7 ou dia 8, né? Estão resolvendo aí, mas sem dúvida nenhuma é uma tendência que vai se concretizando até o final das convenções. Lembrando que amanhã a gente vai divulgar uma pesquisa também de intenção de votos aqui na Rádio Cidade. Vamos ver se ela vai seguir essas tendências, essas duas que foram divulgadas essa semana. As duas com Zé Queiroz nesse mesmo patamar de votos. Já
a Real Time Big Data com relação a da Simplex, tem uma diferença aí para Rodrigo Pinheiro, né, um percentual maior Rodrigo Pinheiro teve nessa com relação à outra. Mas o fato é que existe uma tendência de acomodação, digamos assim, hoje, com relação ao prefeito Rodrigo, que já há várias pesquisas que ele não consegue ultrapassar essa marca, pelo menos no primeiro turno. Já o candidato Zé Queiroz, ele vem numa crescente aí, desde que começaram as pesquisas. Ele vem subindo, cada pesquisa ele sobe um pouquinho e agora apareceu nessa aí com 25%. Sinal de alerta está ligado, aí principalmente para o pessoal do governo, né, atual, porque um governo de reeleição geralmente ele tende a ter uma vantagem maior essa altura do campeonato. Se você for olhar principalmente para vários números que estão acontecendo, mas de fato o número de avaliação positiva do governo também, se comparar uma pesquisa com a outra, caiu, essa desse mesmo instituto. E o pessoal de Rodrigo, até encontrei alguns ontem, né, teve o aniversário do Porto ontem, lá em Ninho do Gavião, e o prefeito estava lá, até conversei com alguns deles, eles dizem que estão tranquilos com relação às pesquisas, mas de fato, né, é uma situação que eles precisam olhar com mais atenção, né, porque eles acham, na minha opinião, o pessoal achava que estaria numa situação mais confortável, e não está. O Zé Queiroz vai se manter um candidato competitivo, sem falar que vale destacar, né, a articulação, a capacidade de articulação de Ivone Queiroz, que conseguiu colocar no palanque de Zé Queiroz todos, né, os grandes partidos, a exceção do PP, mas os demais grandes partidos estão todos com Zé Queiroz. Então, por isso, ele vai ter uma articulação boa aí para a eleição desse ano. Acontece hoje à noite, né, a convenção do PSOL aqui em Caruaru, que vai confirmar, né, o nome de Michele Santos como candidata a prefeita aqui de Caruaru e o Rafael Guerra como candidato a vice-prefeito. Essa é a terceira convenção. Ontem, estou esperando o pessoal da UP confirmar se realmente aconteceu ontem na convenção da Unidade Popular, nada, porque não teve informação, né? Mas seria a terceira convenção aí de Caruaru, já teve a de Armandinho com a Carla Vieira, ontem teve a da Ana, né, com a Unidade Popular, e hoje a da Michele Santos do PSOL, né, com o Rafael Guerra. Essa convenção acontece hoje à noite, amanhã vamos trazer os detalhes aqui dentro do Jornal da Cidade, e as demais convenções ficam marcadas para o fim de semana. Surgiu ontem uma especulação, um boato, literalmente falando, que Toninho Rodrigues ia retirar a candidatura dele, né, para ser vice Zé Queiroz ou para apoiar Zé Queiroz. Eu conversei com as duas candidaturas, tanto a de Toninho quanto a de Zé, e os dois negaram que essa informação seja verdadeira. Então, Toninho disse que se mantém candidato e o pessoal de Zé Queiroz disse que não há possibilidade, não houve convite e eles não trabalham com essa hipótese de Zé Queiroz ter Toninho como vice. Ontem apareceu outro nome, viu, Laís, para ser vice Zé Queiroz. Vitinho Maia, que é uma figura que é bastante ia ser candidato a vereador? Ia pelo partido que ele estava, né, que era o AG 36, mas o partido acabou sendo para a base de Rodrigo Pinheiro e o Vitinho Maia ficou muito chateado e ele faz vídeos diariamente com críticas ao prefeito Rodrigo Pinheiro e muita gente acha que o nome dele poderia agregar na chapa ali, nessa questão de ser hoje um dos que mais desgastam aí o governo de Rodrigo com esses vídeos que ele faz. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram, o Vitinho Maia até começou bem na enquete, mas o Rafier Delon fiz entre os dois, né, que são os jovens que são colocados lá, né, e o Rafier virou o jogo, então tá ganhando lá essa enquete lá. Claro que é uma enquete para o pessoal que vai votar opinar, não quer dizer uma coisa científica, mas de fato a expectativa é grande, né? A expectativa é que daqui a 2 dias a gente vai conhecer os vices de Rodrigo Pinheiro e também de Zé Queiroz. E existe ainda muita dúvida sobre os nomes que vão entrar na disputa. Neste evento ontem do Porto, por exemplo, que era um evento institucional, não era um evento lá de candidato, o Anderson Luiz estava ao lado do Rodrigo Pinheiro, né, mas eles sempre andam juntos, né, e isso não quer dizer que ele vai ser o vice. E sem falar que no fim de semana os dois apareceram numa foto, né, juntos lá no templo da Assembleia de Deus, lá em São Paulo, e aumentou essa especulação, mas por enquanto a dúvida segue persistindo. Quem vai ser o vice de Zé Queiroz? Quem vai ser o vice de Rodrigo Pinheiro e quem vai ser o vice de Toninho. Além de, claro, o vice de Fernando Rodolfo. Parece que o povo fica mais ansioso pelo vice do que pelas candidaturas em si, né? É porque o vice, ele geralmente ou a vice, é aquilo que a gente diz, ela vem para agregar alguma coisa no que diz respeito, para somar, né? E até agora a gente percebe que Armandinho foi buscar uma vice dentro da casa dele, literalmente, quando eu digo dentro da casa, que é uma vice praticamente familiar, né? A Michele Santos trouxe uma pessoa que é LGBT,
né, para agregar nesse quesito aí. A Ana trouxe o presidente do Sintracom, José Henrique, que é uma pauta mais à esquerda. E a expectativa agora é como é que vão agregar Toninho, Rodolfo, Fernando Rodolfo, né, Toninho, Fernando Rodolfo, Zé Queiroz e Rodrigo Pinheiro. Rodrigo Pinheiro tem 4 nomes, 3 ex-secretárias e um assessor especial, né? E o Zé Queiroz tem o ex-senador Douglas Sintra, tem Rafael Delon e agora o Vitinho Maia. E, né, a expectativa de Toninho, quem será o vice Toninho? Né? Como é que eles vão encontrar um vice? Será Já Soares, né, que sempre foi um fiel escudeiro de Tony Gel? Será alguma mulher? Será alguém mais votada de outro partido? Enfim, vamos aguardar, né, porque o prazo está findando. E lembrando que a convenção, ela apresenta os nomes, mas de fato até o dia 15 do mês que vem ainda pode ter desistências aí do pleito, mas eu acho que dificilmente não serão esses 6 candidatos, 7, né, agora com a Ana, mas eu acho que esses aí estão mantidos e não vai acontecer mudança no que diz respeito a esses nomes. Então, Laís, amanhã eu trago aqui o que aconteceu na convenção do pessoal já à noite, a gente aqui repercutir dentro do cafezinho. Valeu. Tá certo, Mário. Obrigada. Até amanhã. Até.